E vamos para mais uma catequese, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso encontro hoje é sobre o sacramento da ordem. Nós sabemos, Laura, eu já sei que tu já recebeste o sacramento do batismo, da confissão e da penitência. Da penitência, que é a mesma confissão, e da Eucaristia. Então, quem recebe o sacramento da ordem? Nós vamos ver hoje quem recebe o sacramento da ordem. Mais tarde também nós vamos aprender um pouquinho também, estudar um pouquinho o sacramento do matrimônio, né? Da crisma e unção dos enfermos. Então nós vamos iniciar com a vocação, com a oração vocacional. Nós rezamos assim: Divino Mestre, que chamasse os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas. E continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas e força para que vos sejam fiéis como presbíteros, como apóstolos, leigos e leigas, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e a toda a humanidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Então, quem são o ministério ordenado? A gente já viu, né? Na aula passada um pouco sobre isso, né? Então, na Eucaristia e na confissão, todos os sacramentos do batismo, a gente já recebeu, né? No início, antes dos nossos 14 anos, a gente recebeu o sacramento da Eucaristia, da confissão, e o primeiro foi o batismo. O sacramento do matrimônio, tu já estudaste um pouquinho, acho, no nono encontro, não foi comigo, com outra catequista, né? E o sacramento da unção dos enfermos e da crisma, e o sacramento da ordem, recebido pelos bispos em 3º grau, e pelos padres de 2º grau, pelos diáconos em 1º grau. Então, Laura, eu quero dizer que a gente vai estudar ainda aqui para frente o sacramento a unção dos enfermos, o sacramento da crisma, né? O sacramento do matrimônio, que vocês já estudaram. Então, quem recebe o sacramento da ordem? Vamos ver. Quem são? O bispo em 3º grau, né? O bispo é acima do sacerdote, né? Do padre. E o padre em 2º grau, o diácono em 1º grau. Sabe, Laura, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram chamados, né? Em Israel, já muito antes de Jesus, já existiam os sacerdotes, que se chamavam levitas, porque eles descendiam de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Era chamado tribo sacerdotal. Os levitas tinham a missão de oferecer sacrifício e ler e explicar a Bíblia, orientar o povo, amparar os órfãos e viúva, dentre outras atribuições. Eles não recebiam o sacramento da ordem porque o sacramento da ordem ainda não existia. Jesus, o único e grande sacerdote. Todo sacerdote da antiga aliança encontra seu cumprimento em Cristo. Jesus, o único mediador entre Deus e a humanidade. Por uma única oferenda, Jesus levou a perfeição definitiva a quem o santifica. O seu sacrifício é único, está presente no sacrifício eucarístico da Igreja. E seu único sacerdócio está presente no sacerdócio ministerial. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Então a gente tem hábito de chamar um padre de sacerdote, né? Mas não, eles são padres, né? Jesus é o único sacerdócio. E Cristo torna-se presente no sacerdócio ministerial. Também os fiéis batizados participam do mesmo sacerdócio de Cristo, embora de modo diferente. Como assim?
O sacerdócio comum dos fiéis batizados se realiza na vida da fé, numa vida de fé, de esperança e de caridade. Vida segundo o Espírito e os dons que ele concede. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis, isto é, do desenvolvimento da graça batismal e de todos os cristãos. Sacerdócio ministerial é um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja. Por isso é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Por ele comunica-se um poder sagrado que é o próprio poder de Cristo. Jesus é o único modelo para o exercício desta autoridade, pois ele tudo fez por amor, tornando-se o último e servo de todos. Quando fundou a igreja, Jesus escolheu os 12 apóstolos e os preparou durante 3 anos. Tudo tem que ter uma preparação. Depois, ele encarregou de continuar a sua missão. Jesus já sabia que ele não ia ficar aqui para sempre, que ele ia partir para junto do Pai. Então, na Quinta-feira Santa, ao instituir a Eucaristia, disse-lhe: fazei isto em memória de mim. Tudo que nós fizermos, nós devemos fazer em memória de Jesus. Lucas 22, versículo 19. Assim, o ministério ordenado garante a sucessão dos apóstolos como ministro do único sacerdócio de Cristo. Então, Jesus deu esse poder, né, aos apóstolos, e os apóstolos, né, depois foi passando, né, os bispos, padres, diáconos, né, padres, né, porque antes, todos antes de ser bispo, antes de ser papa, né, são padres, né, que recebem o sacramento da ordem. Então, vamos entender um pouquinho qual é a função do bispo, né? Geralmente é o bispo, né, que dá o sacramento da crisma. O bispo é o pastor de uma diocese. É ele quem garante a unidade da diocese, a união da diocese, chamada de igreja local ou igreja particular. O Papa é um bispo de Roma, né? Como sucessor de São Pedro, tem a missão de ser o centro da unidade para toda a igreja no mundo inteiro. Sabe, Laura, é muita responsabilidade de um papa, de um bispo, manter a unidade, né, da Igreja Católica, né? Os padres, também chamados de presbíteros, devem estar unidos ao bispo em suas funções próprias. Formam, né, o presbitério da diocese. Como cooperadores do bispo. Diácono são servidores da comunidade, ocupando sobretudo da caridade, né? Pode ser casado e também recebe o sacramento da crisma. Do sacramento da ordem também, né? Lógico, da crisma também já receberam, né? O diácono, né? Então, ter vocação. Mas como é que é? Quem é que chama para ter vocação? Todos nós somos chamados. Todo cristão é chamado pessoalmente por Deus a participar da plenitude da vida, seguindo os passos de Jesus Cristo e comprometendo-se com a missão de anunciar o reino de Deus. Mas como que eu vou anunciar o reino de Deus, né? Se eu não tenho muita teologia, se eu não entendo muito, tu vai saber. Tem momento que a gente tem que saber, a gente tem que levar uma palavra de conforto, uma palavra de amor, de carinho, de justiça, de paz, amizade, né? A gente sempre tem que ter uma palavra boa, uma palavra que sai do coração. A maioria das pessoas é chamada a vocação matrimonial, formar famílias. Isso é uma grande vocação também, né? Eu sou casada, tenho minhas filhas, tenho meus netos, e eu, né, evangelizo, peço para eles rezarem bastante, irem à missa, catequizei também, né, os meus netos, fiz a minha parte, né? Todas as vocações têm de Deus,
Todas as vocações vêm de Deus, têm suas exigências e alegria e visam a santidade. Vem e segue-me. Jesus disse, ele faz um convite também para ti. Vem e segue-me, né? Uma hora assim, não estou afim de assistir uma catequese, mas Jesus toca no teu coração. Assista a catequese, Laura, vai ser legal. Aprender sempre é bom. E falar de Jesus, escutar sobre Jesus, a gente tem que estar com o ouvido bem aberto. Os olhos bem abertos, os ouvidos também bem abertos para ouvir cada palavra, né? E que não entender, pesquisar, ver o que significa, né? Vem, segue-me. É o convite que Jesus faz. Um dia ele deve ter dito para mim, vem, segue-me, Inês. Tu aposentou, vai catequizar, né? Mas, né, a gente escuta essas... Ele não vem assim, bate, vem, segue-me, Inês, né? Mas ele usa pessoas, anjos de Deus, alguém que chega até a ti e faz esse convite, né? Quem foi que te convidou para tornar uma catequese? Não foi tua mãe, né? Ou a tua avó? Sei lá. Chegou e disse, não, tem que fazer a catequese. Nós temos que ter Deus no coração. Também são chamados muitos jovens, né? Como muita jovem também, para seguir a vocação religiosa e sacerdotal, né? Os rapazes vão para o seminário. As meninas também vão para um lugar, né? Que no colégio, né? Para se estudar bastante, né? E um dia seguir a vocação sacerdotal e religiosa. E nós também, que não somos chamados para seguir a vocação sacerdotal e religiosa, nós vamos, né, também ter o sacramento, que é uma vocação matrimonial. Os rapazes, os meninos, como são chamados, eles fazem o discernimento vocacional em um seminário. E lá recebem orientação vocacional e são acompanhados, né, em seus estudos e na vida de oração, né? As jovens fazem seu discernimento vocacional junto a uma congregação ou comunidade religiosa. Às vezes, né, eu já tive também em colégio, já fiz isso também, mas eu vi, com meus 16 anos, eu senti que eu não tinha vocação para religiosa, então eu pedi isso para sair, né, eu saí do colégio, né, na época, né. E tu, Laura, conhece alguém que já é seminarista, ou uma jovem que seguiu a vida religiosa? O que você pensa disso? Quem sabe que não vai ser um dia receber um chamado para ser uma religiosa, né? Mas também se for chamada para seguir o sacramento matrimonial, é ótimo guiar a família, né? Educar os filhos no caminho da luz e do amor de Deus. Refletindo um pouquinho mais aqui em Lucas, a vocação, Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 3, o que nos fala? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, e toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E disse-lhe, a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa e nem alforge, nem sandália. E ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei, a paz esteja nessa casa. E o que lá, se lá houver um filho da paz, a vossa paz ficará lá, e você ficará e descansará e se alimentar por lá. Okay? E se não tiver um filho da paz, a paz voltará para você. Sabe, não é fácil evangelizar, né? Muitos não querem escutar a palavra de Deus. Então, por isso que Deus diz para os apóstolos, né? Não levei bolsa, nem sandália, né? Vá descalço mesmo, né? Para pregar a palavra de Deus, a gente tem que ser humilde, né? Não é assim, não precisa ficar preocupado, o que eu vou levar? Não, se for de noite, ficar cansado, entra numa casa e diz, a paz esteja convosco. Se lá tiver alguém de paz, vai te acolher, vai dar com alimento, vai dar uma bela cama, né? E se não tiver, se for uma pessoa que tem um coração duro, não está nem aí, com certeza a paz voltará para você. Mas dizer que evangelizar é fácil, não. Não é fácil, não. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a gente tem que
né? Seguir em frente, mesmo que alguém não queira escutar, tudo bem, a gente respeita, mas segue em frente. É assim que Jesus nos diz, né? A vocação aos diversos ministérios é, antes de tudo, dádiva do próprio Deus. Ele tem a iniciativa do chamado, né? Jesus insiste que temos de ser perseverante na oração e pedir ao Pai que envie trabalhadores para a colheita. Deus quer dizer que envie trabalhadores para pregar a palavra de Deus, para seguir a vocação sacerdotal e religiosa. Somos convidados a rezar pelas vocações, mas também generosamente abrirmos para escutar a voz de Deus que nos chama. Muitas vezes Deus nos chama, mas nós não escutamos. Estamos tão atarefados, com tantos compromissos, né? Nesse barulhão, nesse mundo de muito barulho, muita agitação, a gente não escuta a voz de Deus. Para escutar a voz de Deus, a gente tem que silenciar o nosso coração. Então, quando rezar, silencie seu coração. Procure um lugar bem tranquilo e faça a sua oração. E ali Deus está. Chamados por Deus, aqueles que se dispõem a ouvir a voz que vem do alto, deve ter sempre os olhos voltados para Jesus. Ele é o mestre e o pastor. Ele é o modelo e a inspiração para aqueles que receberam o sacramento da ordem, se tornam diáconos e presbíteros. E para finalizar, eu vou rezar uma oraçãozinha aqui. Essa oração no ano 2023, no terceiro ano vocacional na Igreja do Brasil, teve por lema a expressão coração ardente, pés a caminho. E durante todo aquele ano, as comunidades rezavam essa bela oração que eu vou fazer agora. E tu reza comigo, tá? Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajuda-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino e vossa igreja no mundo. Despertai as nossas gerações para as vocações aos ministérios leigos e ao matrimônio, a vocação consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Não sei muito cantar, mas eu fiz a minha parte. Então finalizamos pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, nos oriente, que nós compreendemos cada vez mais, que nos dê muita sabedoria e discernimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ficamos